Bora, pessoal, para mais um podcast. Hoje aqui no Me Deixa, gente, esse encontro, para variar, tá babadeira. Hoje a gente vai falar sobre recolocação profissional e desenvolvimento de carreira. Então, para você que quer dar um up aí na sua trajetória, eu te convido agora para se inscrever no nosso canal, deixar aquele super like de sempre e, gente, compartilhar aí nas redes sociais. E para esse bate-papo incrível que eu vou trazer hoje, aqui, exclusivo do Me Deixa, eu tô com a Cristiane Galvão. A Cris é palestrante, mentora de desenvolvimento de carreira e recolocação profissional. Fala se não é a Mulher Maravilha. Cris, estamos juntos. Seja muito bem-vinda aqui no Me Deixa, hein, Muito Cris? obrigada, Rei. Me deixa falar também hoje aqui, né? Me deixa porque assim, é um termo que a gente às vezes fica meio cheio de dedos, né? Porque é um tema mais formal, né? Ah, não. Hoje vamos de Me Deixa? Vamos de Me Deixa, porque comigo não tem nenhuma formalidade, zero formalidade. Arrasou. O que tem que falar, eu falo mesmo e tamo juntos. Pode mandar que é por Fala aí. sério, hein? Produção, hoje a gente vai causar geral, hein? Hoje a galera... Presta atenção, hein? Hoje a gente vai causar geral, a gente vai falar muito sobre desenvolvimento de carreira, sobre recolocação profissional. Se você não tá ligado nesses temas, comece a se ligar a partir de agora. Começa a me seguir também, né? Por favor, no já Cristiane pode falar. Galvão, no meu Instagram, Cristiane Galvão Consultoria. Gente, acabou o podcast? Era isso. Mulher, me conta uma coisa. Eu acho que é um tema muito polêmico hoje, né? Hoje a gente vive uma transformação quando a gente fala de recolocação profissional, né? É um mix de pós-pandemia, de movimento econômico, né? Enfim, um mix assim. Como é que você vê hoje o mercado quando a gente fala assim, putz, quero mudar de emprego ou quero um emprego novo, ou fui mandada embora e agora o que é que eu faço? Como é que você vê o mercado assim, Cris? Conta pra nós esse babadão aí. Realmente tem muita coisa, aconteceu muita coisa, como você veio falando aí do cenário, né? Sim. Pós-pandemia, muita coisa mudou, gente. Muita coisa mudou nesses processos seletivos. O que era em recolocação profissional antes não é mais agora. Então, antigamente, você fazia um currículo e esse teu currículo servia para tudo, né? Mesmo que você ficasse 20 anos na empresa, você resgatava aquele velho currículo de guerra e servia para tudo. Hoje, na época que a gente está vivendo, que é uma época muito de inteligência artificial, os processos seletivos envolvem muita inteligência artificial. Para vocês terem ideia, 93% dos processos seletivos hoje tem inteligência artificial por trás. Então, inteligências artificiais do tipo, quem está procurando emprego, quem está buscando uma recolocação profissional, quem foi desligado, quem está muito de saco cheio da empresa onde está trabalhando, né? Me deixa também, sair, né? pede para sair 01. Essa mais, pessoa quer mudar também, ou até mesmo para quem quer se reciclar para ver se o mercado vai poder abraçar ela bem, né? Vai se deparar muito com inteligência artificial do tipo Gupy, Kenobi, Recruta.ai, Solidus, são algumas inteligências artificiais. E isso, o que é que está acontecendo? Tem um lado bom, principalmente para as empresas, o RH da empresa que fica extremamente sobrecarregado quando tem um processo seletivo e que muita gente vem atrás, ele já não está mais fazendo esse trabalho, ele está entregando na mão da inteligência artificial de fazer uma pré-seleção dos currículos. Exato. Né? Então, essa pré-seleção que é feita pela inteligência artificial, ela filtra alguns currículos que chegam para o RH. Só que, como é que é feito isso? Obrigada, era a minha pergunta. Como é que a gente já você sim, você não, esse sim, esse não? Exatamente, né? Como é que é esse funil, como é o funil, né? Exatamente. Como funciona esse filtro, esse funil da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela lê um currículo assim como você lê um jornal, uma revista, de cima para baixo, da esquerda para a direita, do mesmo jeito. Só que antes ela é brifada
por alguém da empresa, ela quando vai divulgar uma vaga, e nesse briefing é dado algumas competências que são fundamentais que essa pessoa tenha, ou pré-requisitos que essa pessoa tenha também no currículo. Entendi. Então, se a pessoa é desejável que a pessoa tenha experiência numa área X, mas se no currículo da pessoa não tem nem esse desejável, se não tem as competências que eles estão buscando, a pessoa sai fora. Então Esse já é o primeiro pulinho do gato é aí, ou seja, dada a sua vaga, verifique se o seu currículo tem as competências. Exatamente. Então, muitas vezes as pessoas recebem um e-mail da própria inteligência artificial dizendo: o seu currículo não foi aprovado porque não tem as exigências da vaga ou as descrições da vaga, alguma coisa assim. Então, o que eu falo muito para as pessoas hoje, e não é só isso, mas o que é que eu falo muito para as pessoas hoje? Você precisa se apaixonar pela descrição da vaga. A descrição da vaga é exatamente a tua porta de entrada numa empresa, porque ali tem todos os pulos dos gatos, né, que você vai precisar. Então, se você começa a ler mais, conhecer mais o que é que a empresa está buscando e que está descrito ali, um job description muitas vezes já vem nessa descrição, você vai acompanhando essa descrição da vaga, desde o currículo até uma entrevista final. Sim. Porque são os pontos que serão abordados na entrevista também, são os pontos que serão mapeados na entrevista também. Mas a inteligência artificial, ela vai te cortar também por algumas coisas. Por exemplo, você sabia que a inteligência artificial não gosta de currículo em PDF? Então, se você manda o teu currículo em PDF, você está perdendo muita oportunidade. Por favor, colocar em Word daqui para frente, tá bom? É mentira. Verdade. Mentira. Não Eu pode mando tudo postar em em PDF, PDF. meus currículos. É por isso, gente, que não tá... Por isso que está sendo rejeitado. E tem outras coisas, tá? Tem muita coisinha que ela não gosta. Então, por exemplo, aqueles currículos lindos, maravilhosos, feito pelo Canva, que já tem lá modelos no Google também. Exato. Esses modelos que as pessoas dizem assim, o ideal é mandar um currículo de uma página. Aí pegam aqueles currículos que já vem um desenho, uma formatação linda, Exato. maravilhosa, e você ajusta o teu currículo para aquilo. Só que aquela formatação, existe uma programação por trás dela. Se você pegar tudo aquilo e copiar num arquivo de Word, por exemplo, você vai ver âncora, seta, um monte de coisa que aparece ali. Ou seja, existe uma programação por trás que não vai conversar com a inteligência artificial. Então, não adianta você fazer também nesses modelos, porque vai ser rejeitado também do mesmo jeito. Então, só alguns pontos. Além disso, tem outros critérios que acontece demais que a inteligência artificial acaba rejeitando. Então, o que é que eu acho mais injusto hoje em dia dentro de um processo desse? Você tem pessoas profissionais que são altamente qualificados e esses profissionais, que talvez seja você, que é altamente qualificada, não está entrando dentro desse filtro, desse funil do inteligência artificial, porque você não está sabendo se adequar a ela. Então, acho que dentro do que você trouxe, 2 pontos importantes aí para ser considerado as habilidades que você tem, né? Tá coerente com a vaga que você está se candidatando, né? Versus um currículo que não seja, né? Ou em PDF ou nessas ferramentas, que também não deixa de ser uma inteligência artificial, né? Uhum. Mas o bom e velho Word seria uma saída aí para a gente aumentar um pouco a chance, né? Eu digo para todo mundo, quer fazer um currículo que vai entrar na inteligência artificial? Faça o currículo básico. Currículo de arquiteto. Menos é mais. Pronto. E eu já quis, disse. Já tivemos 2 grandes dicas aí. Agora, outro tema que você entrou, e aí, né, para você até ajudar o pessoal que está assistindo a gente, tem muito essa fama, né, eu sempre escuto, o seu currículo ele tem que ser mais sucinto, a questão do currículo de uma página. Sim. Então, parece que tem várias vertentes, né, o currículo de uma página funciona e currículos precisam ser mais completos. Qual é o seu ponto de vista ou o que a sua prática percebe sobre isso? Então, na realidade, os currículos eles precisam mostrar quem é você profissionalmente. Quem vai ler o teu currículo, ele tem que perceber logo de cara quem é você. Quando você faz um currículo
naquele formato que eu acabei de dizer, todo bonitão, parará, estilo Canvas, estilo Google, ele pode ser rejeitado, provavelmente vai ser rejeitado pela inteligência artificial. Se você quiser mandar ele por e-mail para aquele teu amigo legal que vai encaminhar para o RH, pode mandar, não tem problema, só não manda num link de vaga. Mas o que é mais interessante existe uma pesquisa que mostra que uma pessoa do RH, quando um recrutador, seja ele um headhunter, seja uma pessoa do RH, quando ele vai olhar o teu currículo, ele vai investir 6 segundos, apenas 6 segundos para ler um currículo. Então, por que você vai fazer um currículo de 3 páginas? O ideal são 2 páginas. Mas o que é que você tem que ficar atento? Você tem que chamar a atenção no teu currículo logo na cara. A pessoa tem que entender que ela não tem que ficar buscando quem é você, tentando descobrir quem é você ali, através daquele monte de coisa que você escreveu. Então, o que é mais importante, o que é mais relevante, já tem que estar no início do currículo, porque é o que vai chamar a atenção do entrevistador. Porque imagina, você vai receber uma ligação de alguém para te entrevistar. E a pessoa liga assim, eu estou falando com a Regiane. Oi, Regiane, tudo bem? Como é que você está? Regiane, me diz uma coisa, eu sou fulaninha da empresa, da empresa X, e eu estou com uma vaga aqui para tal coisa, você pode conversar comigo? Você tem interesse na vaga? É a pessoa louca, né? Está desempregada ou está querendo mudar de empresa? Claro, claro. Então me diz uma coisa aqui. Aí ela vai olhar aquele início, mais ou menos, do teu currículo. Ela não vai querer buscar inglês. Se você tem inglês fluente, que está lá na última página, lá no final da última página, ela não vai querer saber disso. Então ela quer logo saber ter essas informações à mão, porque ela vai fazer uma pré-seleção ali, por telefone com você. Só depois é que você vai para as entrevistas. Então ela quer fazer isso rápido, porque ela tem muitos candidatos para entrar em contato. Pelo volume, né? Exatamente. Hoje, quando você entra no LinkedIn e tem uma vaga, eu percebo que na hora que você olha a candidatura, 600. Isso mesmo, tem vaga que você... Eu olho e falo, gente, tá com 780 pessoas aqui, vale a pena ou não se candidatar? Gera até uma dúvida, assim, sabe? Eu fico... se fosse a pessoa da RH, falava assim, gente, os 10 primeiros, hein? Não vem com vocês... E isso é um ponto interessante que você falou, porque apavora mesmo você olhar, gente, o que é que parece vestibular, né? Exato, exatamente. Agora mudou o Enem, né? Enem, isso. Antigo vestibular, agora virou Enem. É. Então é a mesma coisa. Então imagina quem está desempregado, tentando voltar para o mercado de trabalho, e aquela vaga que ele mega se identificou tem 400, 500, 600 pessoas que candidataram. Gente, eu vou me candidatar, vou ser mais um currículo perdido nesse universo de currículos aí. Minha percepção, e eu vou te dizer o meu feeling, o que eu acho. Sim. Eu acho particularmente que o recrutador não vai olhar esse monte de currículo. Ele vai, se não caiu no filtro da inteligência artificial que ele mandou lá atrás também, ele vai fazer uma pré-seleção pelo LinkedIn Recruiter. E se você não tem um LinkedIn que converse com o algoritmo do LinkedIn, você não vai cair na busca desse recrutador também. Então tem o currículo e tem o LinkedIn, gente. Não tá fácil, né? Não. Não tá fácil. E aí, não sei, né? Como é que fica essa história toda? Porque você falou até numa parte antes. Se você vai mandar direto pro RH da empresa por algum contato, aí ok, né? Você pode mandar o PDF, pode mandar esse outro modelo todo mais bonitão, bonito, né? Todo mais desenhado, mais elaborado. Mas aí você realmente precisa estar dentro de uma indicação, né, Cris? Não desbravando o mundo. Vamos lá. É interessante a tua colocação, porque assim, isso também não é garantia. Porque às vezes você manda o teu currículo para alguém que já conhece, eu vou mandar para o amigo da empresa, para o amigo da empresa entregar no RH da empresa. Ok, beleza, mas sabe o que é que muitas vezes o teu amigo que está levando o teu currículo vai ouvir e diz assim, já, obrigada, recebi, mas me faz um favor, pede para a pessoa se inscrever lá no link da vaga também? É verdade. Aí,
Aí não adiantou nada você mandar o PDF, não adiantou nada você pôr o currículo lindo. Pode até adiantar, porque o que vai acontecer, e que eu já vi as pessoas falando, a pessoa dizendo assim, cara, engraçado, o RH entrou em contato comigo porque eu indiquei, meu currículo foi indicado por alguém, mas ele não localizou o meu currículo no link da vaga e eu mandei o meu currículo no link da vaga. Por quê? Porque caiu no filtro não caiu no filtro da inteligência artificial, né? Não passou, na realidade, no filtro da inteligência artificial. A sorte é que tinha alguém que indicou. A gente, como é que fala? Cai na malha fina da inteligência artificial, basicamente, por né? Aí, é por aí. Gente do céu! Então, são pontos que tem realmente que tomar cuidado. Tem que se ligar mesmo. Hoje em dia tem várias nuances, algumas coisas que os melhores profissionais acabam pecando por causa disso. E aí tem pessoas que chegam e dizem assim para mim, ontem uma menina ligou para mim, que ela fez mentoria comigo, e ela disse assim, Cris, quando eu comecei a mentoria contigo, que mal eu comecei a organizar o currículo e LinkedIn, 3 empresas vieram atrás de mim para eu ser entrevistada. Dessas 3, eu passei em 2 delas. Eu tenho vontade de me matar por não ter feito essa mentoria desde o início do ano. Então, tem pessoas, às vezes, que elas não veem o quanto uma mentoria de recolocação profissional ou de desenvolvimento de carreira pode fazer a diferença na vida da pessoa. Então, hashtag fica a dica. Isso. Porque tempo é dinheiro. Exato. E às vezes as pessoas saem de uma empresa, estão há muito tempo trabalhando numa mesma empresa, sai dali com algum recurso. E ainda sai com um recurso que até do seguro-desemprego, né? Mas ela vai tentar fazer sozinha as coisas. Hoje em dia, você tentar fazer sozinho pode significar um tiro no pé. Pode ser você queimar a sua reserva financeira. Porque se você consegue aproveitar a tua reserva financeira e você faz uma mentoria com alguém que vai poder te ajudar, isso vai ser muito mais rápido, vai abreviar e você vai salvar também a tua reserva financeira. Exatamente. Você não vai precisar queimar tanto ela. Exatamente. Tem pessoas que saem das empresas e as empresas dão isso, né? Dão um trabalho de outplacement para você te ajudar no teu processo de recolocação profissional, mas nem todo mundo tem isso. Hoje em dia, o que eu vejo é que as empresas estão pagando para os executivos, mas para quem não tem nível de executivo, essa pessoa não recebe o benefício do outplacement. Aí pode procurar, sim, tem mentores de carreira sérios, inclusive eu, né? Hashtag fica a dica. Olá, mais uma vez. Que dá para trabalhar com uma pessoa nesse sentido de ajudar e abreviar o tempo. Exato. Porque abrevia o tempo para você conseguir ser chamado para entrevista, abrevia o tempo de você se dar bem numa entrevista também, que é o pavor das pessoas, né? Exatamente. E agora quando você falou da consultoria, queria fazer um parênteses. Eu, uma época, fui para uma consultoria e eu acho que é importante também, aí acho que, né, você tem know-how até para fazer esse complemento. A consultoria que eu participei, pelo menos a pessoa que eu vou dizer assim, né? Eu não tinha a possibilidade de escolher o profissional. Então, falaram, você vai fazer o trabalho com essa consultoria, a pessoa que vai te acompanhar é a fulana de tal, então você já entra em contato com ela. Show de bola. Mas tem profissionais e profissionais, né? Eu recebi, assim, um profissional com poucas dicas, muito mais dependendo da sua ação do que uma contribuição mesmo. A pessoa veio mais em linhas de conceitos. Então, assim, para você fazer um network, o network é composto disso, disso e disso. Então, você vai agir assim. Sim. Mas eu fui aprendendo o network depois. Depois que eu vim falando, então é isso aqui, é dessa maneira que as pessoas vão poder me ajudar, tudo. Mas na hora deu a sensação assim, que a pessoa pegou uma definição do Google e falou, agora é com você. Eu entendi. Isso, e eu fiquei muito assim, falei, opa, peraí, o que tá acontecendo aqui? É muito interessante você comentar sobre isso, porque eu tive a oportunidade. Como é que eu comecei isso? Foi muito por acaso que eu comecei a trabalhar com a parte de mentoria de carreira, sobretudo essa parte de recolocação profissional. Olha que bacana. Eu venho muito o meu ambiente de trabalho durante 25 anos foi indústria farmacêutica.
Então, trabalhei 25 anos na indústria farmacêutica. Minha última empresa, eu trabalhei durante 23 anos. Eu fui representante de vendas, eu fui para treinamento de vendas, depois eu entro no RH e fui da área de treinamento corporativo, de recrutamento e seleção também, e depois eu saio como gerente de vendas. Então, fiz toda essa trajetória, né? Quando eu saí, eu tive um suporte de uma empresa de outplacement também. E essa empresa de outplacement depois me convidou, depois de um tempo, depois do meu outplacement, para dar treinamento para eles. Mas antes disso, uma pessoa que tinha sido da indústria farmacêutica, que me conhecia, chegou para mim e disse assim: Cris, eu estou há 2 anos fora do mercado de trabalho, estou tentando voltar, não consigo, não tem como eu fazer para voltar para a indústria farmacêutica? Você que trabalhou lá dentro da área de RH, que já fez recrutamento de pessoas, que recrutou pessoas com a visão também como gerente, não só de RH, você tem experiência de RH e de gerente também. Você consegue me treinar? Eu disse, vai lá, bora. Aí eu consertei o currículo dela com ela, o LinkedIn, e tudo muito baseado no meu feeling, né? E também fiz depois a parte do treinamento de entrevista. 2 meses depois ela se recolocou. Aí ela vai e me manda uma outra pessoa. Depois que ela me manda essa outra pessoa me manda o primo dela. E aí foi crescendo e começou a vir. Eu disse, gente, eu funciono muito bem nesse negócio, hein? E hoje, o que aconteceu? Essa empresa de outplacement também me chamou, quando soube que eu estava fazendo esse trabalho, me chamou para fazer essa parte de career transition. Aí eu fui fazer a parte de transição de carreira, recolocação profissional das pessoas, e eu, como já tinha uma expertise de indústria farmacêutica, eles começaram a me passar todas as pessoas que vinham da indústria farmacêutica para fazer processo de recolocação profissional. Exatamente por causa disso, porque eu tinha o conhecimento da linguagem, eu tinha o conhecimento do que seria abordado num processo seletivo, desde da hora do RH ao gestor, o gerente distrital, que é o gerente de vendas, ou o gestor desse gestor, que é o gestor regional, ou o diretor, ou o CEO. Então, eu saberia exatamente, se tivesse um case, eu saberia exatamente aonde a pessoa ia precisar se posicionar. E isso facilitou muito. Então, para mim, é muito bom. A mesma coisa, para mim, já foi um desafio quando eu comecei a receber gente de banco. Então, eu comecei a receber pessoas para fazer outplacement de banco, de chão de fábrica, pessoal da área de produção, pessoal da área de TI, que eu sempre fui meio retardada para essa área. Então, eu comecei a recebendo pessoas de diferentes áreas. E isso para mim foi bom, porque me deu um know-how muito maior. Então, comecei a aprender muito mais. E a partir daí, eu criei minha própria metodologia. Então, eu cheguei para a empresa e disse assim, olha, eu não vou mais trabalhar com vocês, porque eu já sei que eu não preciso ficar trabalhando com uma pessoa para fazer recolocação durante 3 meses, 6 meses ou 1 ano, que a gente acabava fazendo outplacements enormes. Eu disse, basta 4 ou 6 reuniões e eu consigo preparar essa pessoa para se recolocar. Hoje em dia eu trabalho com mentorias em grupo, que facilita, porque tem pessoas que não têm o recurso para pagar uma mentoria individual, mas aí a gente faz as mentorias em grupo, e não tem prejuízo nenhum, dá muito certo também, as pessoas saem muito bem. Claro que tem sempre no grupo aquelas que vão aproveitar muito mais do que outras, né? Elas acabam absorvendo muito mais. E em tudo é assim, né? Eu falo muito, Rê, que recolocação profissional é uma questão de atitude. Caramba! Não só na recolocação profissional. Recolocação profissional e desenvolvimento de carreira é uma questão de atitude. Se você não tem... Olha, até para essa câmera aqui. Se você por favor. Pronto, se você não tem... Dá uma dura nessa galera aí, faz por gentileza. Me deixa e presta atenção. Me deixa. Se você não tem atitude, se você não faz, não dá um passo... O cavalo está lá montado, bonitinho, esperando você. O pessoal tem mania de dizer assim, não, Cris, é porque não tem vaga. Tem muita vaga no mercado. Tem muito profissional também não qualificado que também está perdendo as oportunidades. E você que
pode ser muito qualificado, está perdendo as oportunidades porque não sabe o que fazer. Mas você precisa dar um passo, você precisa começar a tomar uma atitude. Exatamente. Porque se você não faz algo por você, não espere que os outros venham fazer. E você fica, às vezes, dentro... A gente estava conversando sobre isso agora há pouco, sobre expectativas. Às vezes a gente gera muita expectativa. Eu vou conseguir meu emprego. Eu vou me sair muito bem naquela entrevista. Eu vou... E esse no eu estou gerando expectativa. Expectativa está na mão do outro. O que é que eu estou fazendo pela minha vida, pela minha carreira, pela minha recolocação profissional? Tudo que é intenção é meu, é interno, está na minha mão. Mas o que é expectativa está na mão do outro. É como as pessoas que estão dentro das empresas, louco para crescer na carreira, louco para ser promovido, louco para ser reconhecido e não faz nada. Exatamente. Espera que outros façam por você. Exatamente. Não adianta, a carreira é sua. Se você não domina ela, é a tal da história do protagonismo. Tanto na recolocação como no desenvolvimento de carreira, eu gosto de dizer para as pessoas assim, 50% é meu, é responsabilidade minha, te ajudar e fazer com que você chegue aonde você quer chegar. Mas os outros 50% é seu. Ou você faz, ou não adianta, mas depois não vem dizer que não foi. Eu ajudei. Eu tentei passar o máximo possível. Uns vão absorver mais, outros vão absorver menos. Nossa, sem dúvida. Ô Cris, e nesse contexto que você trouxe, a gente ouve muito falar, né? Se você abre o LinkedIn, começa a pesquisar sobre dicas de recolocação, eles deixam muito claro dessa parte de você ter um plano mesmo de carreira, né? E às vezes a gente entra muito no comodismo. Eu tô numa zona de conforto aqui, eu tô sendo reconhecido pelo meu trabalho, eu tô tendo a minha PLR. Aí quando acontece alguma mudança, né? Porque hoje você acorda de um jeito e você termina do outro, né? Não temos mais... Não sei se não temos ou a gente nunca teve, né? Uma estabilidade que a gente criou dentro da nossa cabeça. Sim. E a galera traz muito isso. Olha, gente... Tem aí um plano de carreira para você saber lidar e também ter clareza de onde você quer chegar. Sim. E acho que hoje, quando a gente conversa muito com as pessoas não sabem. Ou deixa na mão da empresa, tipo, eu tô fazendo meu trabalho aqui, uma hora a Cris vai me ver e quem sabe ela me promove. Putz, eu bati a meta, será que eu realmente vou ser promovido? Eu vou te dizer uma coisa. Como gestora... eu tive equipes de 11, 8, 10 pessoas, 12 pessoas. E a gente faz o tal do PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual, a gente faz com o funcionário. O gestor, ele tem uma responsabilidade muito grande de fazer o acompanhamento desse funcionário no hoje e o desenvolvimento de carreira dele. Mas quando você faz o PDI com o funcionário, mas, de novo, a responsabilidade é dele, é individual. Sim. E as pessoas não sabem o que colocar no PDI, que é esse plano de desenvolvimento. As pessoas não sabem o que elas querem, né? Elas não sabem nem o que é que elas gostariam que a empresa olhassem para elas, ou até né? onde elas querem ou até chegar, onde elas né? querem chegar. E aí, quando acontece que essas pessoas saem, elas falam assim, nossa, mas eu entregava tanto, porque logo eu que saí. Mas elas também não sabiam o que elas precisavam construir. Né? Elas não faziam o plano de desenvolvimento delas. Então, essa coisa do parar para olhar aonde eu estou e aonde eu quero chegar, são poucas pessoas refletem. A maioria das pessoas entregam a carreira na mão da empresa. E aí, quando eu falo entrega a carreira na mão da empresa, é realmente literário. Elas ficam na expectativa que a empresa perceba o quanto eu estou desempenhando, perceba o que eu estou fazendo, perceba o que eu estou entregando e aí a partir dali eu quero me reconheça, me aumente o salário, me faça chegar onde eu quero. Se muitas vezes nem o teu gestor sabe aonde você quer chegar. Então, como é que as outras pessoas na empresa vão saber também? Então, construção de um plano de desenvolvimento de carreira é fundamental. E ele é fundamental, eu sempre falo o seguinte, adorei, uma vez eu vi uma futuróloga falando que esses planos de carreira, do que seja, que você faz, e aí você faz assim, curto, médio e longo prazo. Curto prazo daqui a 2 anos, médio prazo 5 anos, longo prazo 10 anos. A gente vive num momento de inteligência artificial que a gente nem sabe, depois de ChatGPT já surgiram muitos. Muitos, né? meu Então, Deus. a gente nem sabe como é que as coisas
como é que vai ser o cenário futuro. Imagina a tua carreira. Você pensar que curto prazo, ela dizer assim, curto prazo não é mais 2 anos. Curto prazo é o que você está vivendo agora. Isso já é curto prazo. Para ela, médio prazo são 2 anos. E longo prazo são 5 anos. Então, na hora que você está no agora, então você já tem que pensar no agora como um curto prazo. E o que é que você quer para o seu agora? Né? O que é que você quer para o longo e o médio prazo, para o médio e para o longo prazo, pensando no longo em 5 anos? Tem muita gente que chega para mim e diz assim, o que é que você quer? Eu quero sair de sênior para master, porque tem essa categoria, ou de pleno para sênior até o final do ano, ok. Mas a pessoa me procura no meio do ano. E ela quer isso, e muitas vezes a empresa já faz essa avaliação lá em outubro ou novembro, né? E não incomum, o que é que acontece? Quando a pessoa começa a fazer o trabalho de desenvolvimento de carreira comigo, ela percebe que ela pode ir muito mais longe. Eu consegui pegar pessoas que queriam ir de pleno para sênior e foram para uma linha muito mais profunda de trabalho, ganhando muito mais, duplicando o salário delas. Olha, ou pessoas que galgaram para a posição de gestores. Então, quando você consegue mexer nisso, que está paradinho, e você consegue puxar o potencial que as pessoas têm, né, trabalhando com o desenvolvimento de carreira delas. Então, tudo vai muito além do plano de desenvolvimento de carreira, porque quando a gente pensa em plano de desenvolvimento de carreira, a gente tem que pensar também em autoconhecimento. Qual é o meu plano de autodesenvolvimento, lifelong learning, o que é que eu tenho estudado, o que é que eu tenho aprendido, né? Como é que eu estou me divulgando a questão do marketing pessoal, o meu marketing de alta visibilidade, quem é que me conhece? O network que a gente falou aqui também. Então, tem muitos ingredientes, eu batendo no microfone, tem muitos ingredientes que acabam fazendo parte desse desenvolvimento de carreira, desse plano de carreira, e que as pessoas não têm, nem se dão conta. Eu aplico eu tenho que eu chamo uma sessão de diagnóstico de carreira, que é uma avaliação 360 graus da carreira da pessoa, que fui eu que fiz, eu que idealizei, e é muito bom, e as pessoas conseguem se achar e dizer assim, nossa, eu estou tão boa nisso. Às vezes as pessoas são muito boas no autodesenvolvimento, mas não sabem que usar isso. E aí a gente parte a partir daí para fazer a estruturação do plano de desenvolvimento de carreira da pessoa. Isso é sensacional, porque a pessoa que está muito envolvida, né, dentro dessa rotina da organização, ela não se percebe, né? Quando você falou, tem gente que entrega a sua carreira na mão da empresa. Então, acaba entrando numa rotina, né? Você entra naquele automático do dia a dia que você é consumido, porque é meta para bater, projeto não sei das quantas, e por aí vai, que você, no fundo, meio que se esquece, né? E o tempo passa muito rápido. Isso. Então, né? Hoje, o que você falou, se você em um ano não se percebeu dentro do seu desenvolvimento profissional, poxa, já é uma perda, assim, incalculável. Né? Hoje exatamente. A gente não pode mais esperar isso. Exatamente. Né? E eu tomei uma atitude na minha vida em 2017. Eu estava há 8 anos como gestora. E eu já tinha passado por todas as linhas da empresa como gestora. Eu disse, para onde é que eu vou daqui? Né? E eu comecei a perguntar, fui falar com todos os diretores. Aonde é que você me vê? Para onde é que eu vou daqui? E eu percebi na conversa que eu tive com as pessoas que eu não estava sendo mapeada para nada. E eu entregava muito. Dá uma raiva, né? Queria fazer esse parênteses. Me deixa, dá uma raiva. Me deixa, exatamente. Dá uma raiva, né? Isso, exatamente. Isso. Aí quando foi depois de eu ter conversado, veio o diretor sair comigo para trabalhar, né? E depois de eu ter falado tudo com as pessoas e eu percebi que não havia, assim, nada. Eu não estava na mente deles e o erro não era deles. De antemão, eu assumo que o erro era meu. Eu não investia tempo em network, eu não investia tempo para mostrar tudo que eu fazia, enquanto outros que faziam menos estavam se vendendo e estavam crescendo. Aí isso foi em julho, que caiu uma ficha em mim. Em agosto teve uma apresentação do novo presidente na Mundial e ele disse que ele ia ter que reduzir o quadro de gestores. Eu disse, agora. Cheguei para o meu diretor, liguei e disse assim, é o seguinte, eu quero entregar o meu cargo, me coloque no plano de reestruturação da empresa. Eu estou entregando o meu cargo. E ele disse, mas você está louca? Como assim? Eu nunca nem pensei em lhe desligar. Eu disse, não, mas você vai precisar desligar a pessoa. E eu sou antiga, meu salário é alto, pode me colocar na rua. Não me incomodo.
E a partir Caramba. dali, eu já vinha também, quando eu percebi que as coisas estavam azedando, eu comecei a fazer um intensivão. Todos os feriados meus eram de autodesenvolvimento. Então, eu comecei a fazer muito... Eu já era muito especialista em programação neurolinguística, aí fui fazer vários cursos dentro da área de programação neurolinguística. Fui fazer especialização em coaching. Fui fazer especialização em microexpressão facial também, essa coisa que a gente lê as emoções e detecta as mentiras também das pessoas. Adoro também. Então, fui fazendo várias especializações e eu disse, eu acho que está na hora de eu realmente... pede para sair 01 e foi o que eu fiz, me deixa que eu quero sair agora, hashtag tô saindo. E aí foi a partir daí, final de 2017, que aí eu saio e começo a tomar as rédeas da minha vida e passei a ser protagonista da minha carreira, né? Literalmente, né? Palmas, eu gosto disso. Literalmente. Não incentivo, lógico, né, gente? Com consciência, mas palmas, com planejamento. Mas foi com planejamento. Exatamente, eu passei com desenvolvimento de carreira, com capacitação, enfim. Foi né? um ano de intensivão. Louca, né? Um ano de intensivão até eu perceber que, mesmo um ano de intensivão, nada era percebido. E eu disse, gente, então tá bom, né? Pra você ter ideia, nesse um ano de intensivão, eles me deram uma equipe que ela era último lugar Brasil em resultado. Último lugar Brasil em resultado. Uma equipe que já tinha passado em 4 anos por 6 gestores. Caramba! E eu consegui levar essa equipe eram 11 equipes no Brasil. Essa equipe foi em 4 meses ela foi para 6º lugar Brasil. Em um ano ela foi para 1º lugar Brasil. Tá, gente. Pois é. E aí eu disse, em vendas e uma equipe extremamente desacreditada. E eu, mesmo assim, não era vista nem notada. Uhum. Mais uma vez, o erro foi meu porque eu não me vendi. E a gente aprende a fazer isso, tá? Exato. E aí, eu cheguei o momento que eu disse, agora chega, né? Vamos mudar. Aí Aí mudei. E a gente tem que se perceber, né, Cris? Exatamente. Porque a gente acaba entrando num comodismo, né? A gente até já falou disso antes, que você não se dá conta de onde você tá. Não se dá conta. Falar, tá tudo bem. Eu vejo assim, tanto profissional que você fala, você tem uma capacidade tão infinita, e você vê a pessoa ali naquele dia a dia, assim, que ela mesma escolheu pra ela, né? Exatamente. Ela mesma escolheu pra ela. E você fala, gente, bora, vamos. Tem algumas coisas tem algumas barreiras, né? Que atrapalham a sua carreira. E uma delas é exatamente isso. Pessoas que são extremamente competentes, maravilhosas no que fazem, mas se limitam a ficar o dia todo com a cabecinha baixa, entregando. Entregam muito, mas não se vendem pouco. Não fazem chegar nos outros, a quem interessar possa, a percepção de como você me percebe. O que é que você vê, né? Mas, antes de tudo, vem o que você falou. Aonde eu quero chegar? Eu não sei nem onde eu quero chegar, eu vou continuar no meu cantinho aqui mesmo, né? Trabalhando. Olha só. Ô, Cris, e nessa parte do desenvolvimento, né, de carreira, ou até mesmo da recolocação, a gente percebe muitas das vezes também que o profissional, ele inicia essa trajetória de mudança, mas ele não está preparado, né, para tudo que o mercado de captação, vou dizer assim, está trazendo de novo, seja tanto na parte de inteligência quanto de competência. E na hora que ele vai para fora em busca de algo novo, ele fica frustrado. Sim. Né? E aí já começa a ter aquele problema da autoestima. Tipo, ai, gente, acho que realmente eu não sou competente. Ó, tá vendo? Eu tenho que continuar aqui onde eu tô. Eu não posso... Como é que funciona isso? Porque tem essa autoestima envolvida, né? Porque você tá no lugar que você fala, eu tô entregando, mas eu tô vivendo aqui na minha zona de conforto. Na hora que eu vou para fora, eu levo uma negativa, né? Aí falam, nossa, será que realmente vale a pena? E a pessoa não se dá a oportunidade de falar, putz, eu vou realmente buscar algo novo. É interessante a tua colocação. Eu vou pegar primeiro o pessoal da recolocação. Tá. As pessoas saem das empresas, vão desligadas da empresa e aí começam a buscar algo novo, né? Essa pessoa que saiu, ela ficou tanto tempo só ali trabalhando e quando ela sai, apesar dela ter uma qualificação boa, muitas vezes ela não se atualizou, ela não sabe o que é tendência nesse mercado que ela trabalha.
E aí ela tem um currículo pobre, eu diria, né? Fraco. É o maior problema hoje em dia. As empresas, inclusive, estão com um problema sério, porque eles não estão encontrando profissional qualificado para colocar dentro das empresas. Então, não é que não falte vaga, tem, mas não tem profissional qualificado. E, às vezes, a pessoa é muito boa, mas a pessoa chega num processo de recolocação e ela não sabe vender, dizer o que é que ela é muito boa. Ela não consegue apresentar as competências dela. Ela não consegue mapear isso. E não é incomum, tá? Eu pego pessoas para fazer mentoria de recolocação profissional, que quando eu vou mapear as competências da pessoa, eu disse, vamos lá, fala para mim quais são as suas competências. Aí eu explico quais são as competências técnicas, quais são as competências comportamentais. Bora? Vamos. Começa a me dizer, vai lá. Aí a pessoa trava. Ela não sabe nem se reconhecer, ela não sabe nem dizer o que é que ela é boa, em que ela é boa, o que é que ela entrega de bom, o que é que ela sabe fazer muito bem. Não é incomum isso, mas o pior disso, a pior parte é isso, é que não é incomum. Então, se a pessoa não se conhece, nem se reconhece no que ela faz de melhor, como é que ela vai convencer um entrevistador num processo que recolocação é processo de vendas? Eu estou aqui querendo comprar alguém, eu tenho uma vaga, eu quero comprar. É igual assim, vou para um boutique, quero comprar uma calça cargo, isso é uma meia que eu comprei recentemente. Quero comprar uma calça cargo. E aí eu entro na loja assim, essa eu não gostei, aquela... Não, em outra loja. Então é a mesma coisa, a pessoa vai, o recrutador está buscando alguém, ele quer comprar alguém. E esse alguém tem que vir com as qualificações que ele está buscando da calça cargo, vamos dizer assim. Né? E se essa pessoa pode ser muito boa, mas se essa pessoa não faz o recrutador perceber ou não se vende de uma maneira que ela é apronta para... Né? Eu sou a pessoa que você está precisando. Se ela não consegue responder essa pergunta para a cabeça do recrutador, porque você não tem que conversar com o recrutador, você tem que conversar com a cabeça do recrutador. Então, se ele não vai perceber que aquela pessoa é a que ele está precisando, por que ele vai comprar? Ele vai para outra boutique. E ele vai sair entrando em vários lugares até encontrar a pessoa que ele quer. E se as pessoas têm dificuldade de se apresentar, é horrível isso. Sim. Aí o que é que acontece? Frustração. Porque você não conseguiu aquela vaga, você vai para outro processo. Frustração de novo. Porque se você não vai conseguir se apresentar e se vender para o entrevistador, e por isso que as pessoas amarelam na hora da entrevista, porque elas não sabem o que dizer. Elas já entram com cagaço na entrevista porque elas não sabem o que é que vai ser perguntado. Isso. E é o maior terror, né? Exatamente. Eu acho que toda a parte de recolocação, o medo é a bênção da entrevista, né? Isso, exatamente. O que o entrevistador vai me perguntar? Aí pronto, já trava... Isso, a gente voltando porque a gente falou lá no início, né, da nossa conversa aqui. A pessoa passa primeiro pelo filtro do currículo e do LinkedIn. Entrei, consegui minha entrevista. Aí a pessoa queima a oportunidade na entrevista porque ela simplesmente não soube se posicionar. Exato. Ela já entra com o maior pavor, como eu falo, aquele cagaço de na entrevista, o que é que vão me perguntar. Então a pessoa já vai morrendo de medo do entrevistador. O entrevistador vai me engolir ali, né? Então se eu tivesse preparado para a entrevista, eu não ia ficar com essa sensação de que eu vou ser devorado na entrevista. Né? E existe várias coisas de entrevista, aquelas nuances de o recrutador, ele vai te fazer umas perguntas. O gerente, as perguntas vão ser outras, talvez. O gerente do gerente, a entrevista vai ser outra, talvez. Se você vai cair na mão do CEO ou de um diretor, aí vai ser outra também. Então, as pessoas têm que se ligar disso. Isso quando a gente fala de recolocação. Dentro da empresa é a mesma coisa. Se uma pessoa está mais qualificada do que a outra, se você chega numa reunião e você se posiciona na reunião e as pessoas conseguem perceber que você tem voz, você vai ter vez dentro da empresa. Mas se você não faz por onde também ter voz... Vai ficar bem complicado. Vai ficar complicado. Então, tudo é uma questão de você saber se posicionar, seja dentro da empresa, seja no processo de entrevista também. E é um mistério, né? Você estava falando da entrevista, eu acho que é o verdadeiro tendão de Aquiles, assim, né? Porque a gente observa que aquela pergunta fatídica, né? Me conte sobre você, me fale sobre você. O que você diria sobre você é o momento que já estragou tudo, né? E ela é a primeira, hein?
Isso! Ela é a primeira logo do negócio. Exatamente. E você fica filosofando assim, se a pessoa perguntar sobre mim, eu vou falar o quê? Olha, né? Vai para habilidade. Eu vou falar direto da minha carreira. Falo sobre mim na questão, né? No mais comportamental e de personalidade. Como é que eu falo, né? De mim, assim. Como é que a gente fala? Bom saber disso. Eu vou ajudar aqui as pessoas. Essa é uma pergunta que ela é a primeira pergunta normalmente da entrevista. E eu gosto de dizer para as pessoas assim. Toda pergunta de entrevista, gente, se liga, você não pode pegar e usar todo o teu repertório e ficar 14, 15 minutos falando sozinho, enquanto o entrevistador, tu tá botando ele para dormir, né? Então, o pensamento é volátil, então ele voa muito rápido. Você tem que manter o entrevistador ligado em você. E como essa é a primeira pergunta... Gente, essa é a dica de ouro, né? Porque na hora do nervoso... A pessoa pergunta uma coisa e você quer falar a sua vida inteira naqueles 60 segundos, A tua ansiedade, você acha que você precisa falar. Aí você nem respira, você fala, essa é a minha oportunidade. Você vê aquele início como uma oportunidade, aí você estragou, né? Já estragou tudo. Largada. Já estragou tudo. Não queima a largada mesmo não, bem colocado. Porque o que acontece? Eu sempre digo o seguinte, você tem os 30 primeiros segundos para encantar a pessoa que está ali conversando contigo. Se você prestar, isso é em tudo, numa reunião, em uma entrevista, numa palestra, você tem que chamar a atenção das pessoas nos 30 primeiros segundos. Depois, se a pessoa gostou de você, ela fica mais 1 minuto, 1 minuto e meio prestando atenção no que você está falando. Aí, então, imagina a tua responsabilidade quando a pessoa pergunta, me fala para mim quem é você. Aí, cacete, o que é que eu vou falar agora, né? Então, eu costumo dizer para as pessoas assim, comece com o pessoal. Comece falando de você. Porque de você para você, de você para o outro, né? Nós temos uma vida, quem está te entrevistando também tem uma vida. Então, quanto mais você tentar encontrar pontos de identificação, a pessoa vai gostar. Então, você está conversando com a cabeça do outro, já disse isso. Então, o que é que eu costumo falar? Você não precisa dizer idade, mas é legal você falar só o teu nome, diz o teu nome, diz se você é casado, solteiro, tico-tico no fubá, fala se você tem filhos. Eu gosto muito de pet. Hoje em dia existe muita identificação com pet. Então, tenho 2 filhos e tenho o Chico. O Chico é o meu gato. O Chico é um gato maravilhoso. Meio doido, tá? Mas, então, isso já começa a descontrair a conversa. E aí depois você fala da tua formação acadêmica. Para mim, isso é a transição para você depois falar do teu lado profissional. E lado profissional não é trajetória profissional. Porque se você for falar da trajetória profissional, é muito grande. Fala mais ou menos quanto tempo de experiência você tem naquela área, qual é a tua experiência, onde empresas que você trabalhou, cargos que você teve. Rápido, super rápido isso aí. Eu gosto assim, 3 minutos já extrapolou o teu tempo. Então tem que ser nisso. Quer citar algumas coisas de competência, cita. Mas não chega falando assim, eu sou muito boa em comunicação, sou muito automotivado, gosto de desafios, sou muito corajosa. Não vai dizendo enfeite de Natal que tu vai jogando um monte de coisa, não. Então tem que ser... Eu ia perguntar sobre isso, porque ainda tem muita gente que fala assim, eu sou perfeccionista, sou comprometido. Triste, não faz isso, porque você não adianta. O que é comprometido para ti é diferente do que é comprometido para mim. Então você não conversa com a cabeça do entrevistador quando você está falando isso, porque todas as vezes que você levar uma competência, você tem que levar um contexto também. Porque eu tenho que explicar o que isso significa para mim. E você vai levar muito tempo fazendo isso. Então você pode levar a fazer um hobby, contar um hobby. Eu adoro, por exemplo, saltar de paraquedas. Opa, aí já marca a pessoa, o gato, né? O Chico. O Chico. Quem é? Eu gostei muito daquele cara que tem o Chico. Eu gostei muito daquela moça que ela salta. Gosto muito daquela menina que joga futebol. Porque você começa a linkar as conversas, as primeiras coisas que a pessoa trouxe. Então já deixe um ponto, já deixe uma âncora na primeira fala, para a pessoa não esquecer de você. E outra, pelo amor de Deus. Gente, segura. Não termine a entrevista dizendo assim, e essa sou eu. E essa é a Cristiane. Não é essa, é a Cristiane. Quem é esse fantasminha Cristiane que tu tá chamando aí, meu amor? Cristiane é você. Então, e essa sou eu. Essa sou eu, pronto, acabou, não precisa dizer. E essa é a Regiane. Porque
Não fale na terceira pessoa, né? Fale na primeira pessoa. Essa sou eu. Abrace você, né? Seja você. Nossa, não é. Outra coisa, não é incomum as pessoas se apresentarem como se estivesse na terceira pessoa. Ai. Nossa, agora você levantou um ponto que até me deu um ponto de reflexão aqui, eu levei uns segundos. E é verdade, né? Você fala assim, nossa, e essa aqui é a Regiane, não sei o quê, não sei o quê. E essa não, é a Regiane. Você tá vendo? E essa é a Regiane. Quem é a Regiane? É o encosto. É de luz. Quem é esse fantasma? É de luz. É de luz. Tá aqui mesmo? Isso, tá aqui mesmo, sai, é de luz. Filho, sai de perto. Mesmo. Não, e acho que vem um lance, tá engraçado, né? A produção aqui já tá dando risada do nosso de luz aqui. E é muito legal o que você trouxe, porque isso também é tomar rédeas de quem você é, né? Sim. Caramba, quem é você? Exato. Não é o... Você não é uma entidade separada. Não. Bom, então agora vai você aqui pra entrevista, porque eu vou ficar aqui. Então vai você. Exato. Você não separa, né? Não dá pra separar, não é aquele lance transcendental que o pessoal fala assim, a pessoa tem 7 espíritos. Então manda o espírito 3 pra entrevista, porque os outros, né, vão ficar 4 dormindo. vão ficar aqui. Por aí. Nossa, tem que tomar as rédeas mesmo, né? Você tem que saber onde você quer. E de tudo, recolocação, carreira, tudo. Gente, toda essa conversa da gente, se a gente pudesse resumir aqui e reduzir, tome as rédeas da sua vida profissional. Ponto. Seja para buscar recolocação, seja para você mudar de emprego, seja para você crescer no seu emprego, só tem uma coisa, depende de você. Está na sua mão, tá bom? # fica a dica. Exato. E até na questão do propósito, né? Hoje a gente fala tanto disso, as empresas falam, porque você tem que estar conectado com o propósito da empresa e tal. Mas antes disso, você tem que estar conectado com o seu propósito, né? Isso. E o propósito da empresa é uma consequência daquilo que você quer. Exato. Eu falo muito. O seu propósito. Foi legal você ter falado isso, porque eu falo muito para as pessoas assim. Não passou numa entrevista, relaxa, vai treinar mais. É treino, entrevista é treino. Boa. Mas se você entrou você está participando de um processo seletivo e que aquela vaga não conversa com você e você está no desespero, é pior. Então não faça isso, porque essa questão do propósito, a questão dos teus valores, se você vai estar buscando emprego, recentemente uma menina estava buscando emprego, e ela entrou em uma empresa que ela disse assim, Cris, eu não gosto dessa empresa, mas eu vou porque eu estou muito desesperada, eu preciso de dinheiro. Ela entrou só para ser infeliz. Então ela entrou? Ela entrou e foi mentira. Infeliz, foi. E a sorte dela é que ela logo depois participou de um outro processo e ela entrou na outra empresa que ela queria, né? E aí ela veio atrás de mim e disse assim, Cris, agora, como é que eu vou falar para o gestor que me admitiu na empresa que eu não queria e que eu estou indo para outra? Eu disse, meu amor, desculpa, você não tem fidelidade a nenhum CNPJ. Gente, # fica a dica mais de novo. Mais uma, hein, gente? Boa. Mais uma. Você não tem fidelidade a nenhum CNPJ. As pessoas ficam assim, como é que eu vou dizer para o meu chefe? Hello, o teu chefe também trabalha numa empresa, é a mesma coisa que você. Se ele puder sair, ele tiver uma oferta melhor para ir para outra empresa, ele vai. É a mesma coisa. Então você tem que pensar em você primeiro, né? Eu digo muito, quando a empresa quer desenhar um pé na sua bunda, ela desenha muito fácil. Então, desenha o pé na tua bunda e você sai fora, né? E aí eu vou dizer aqui, não é minha essa fala inclusive é do meu marido, que ele diz assim, encare... Tá aqui, né? gente. Meu marido tá aqui comigo. Ó, só nos bastidores. Ele diz assim, encare esse pé na bunda como você vai chegar onde você quer mais rápido, porque um pé na bunda você voa. Então, você vai mais rápido aonde você quer chegar. Adorei, né? Isso, legal. Adorei. Então, encare esse pé na bunda para você ir mais rápido aonde você quer. E não fique morrendo com o pé na bunda, feito doido, acabado, desesperado. Porque até curto o luto, porque eu acho que muitas vezes tem pessoas que sofrem muito mais do que outras com desligamento. Então, curta o seu luto, mas depois sai acreditando que para onde você vai ser muito melhor do que onde você estava. Onde eu estou hoje, existe vida fora das empresas também, né, Rê? Isso. Então, existe vida fora das empresas também. Onde eu estou hoje e o que eu faço hoje me faz muito mais feliz. Não estou cuspindo no prato que eu comi, porque eu amei o tempo que eu fui do ambiente corporativo.
tudo que eu construí, eu devo muito também ao meu trabalho dentro do ambiente corporativo, às empresas por onde eu passei, sobretudo a última empresa que eu fiquei 23 anos, que eu amo de paixão, sou apaixonada por ela até hoje, mas eu sou muito feliz onde eu estou fora agora também. E acho que essa clareza, né? Olha que lindo, que fala maravilhosa. Porque a gente fica tão bitolado ali naquele contexto, né? A gente estava até conversando antes de iniciar aqui. A gente fica numa vibe que parece que você não tem alternativa. Você tá dentro da empresa, acabou, né? isso, e fala assim, nossa, o mundo inteiro só vive dessa empresa. Você fala, não é possível, mas você come como? Não. Putz, gente. Mas é isso produtor de arroz vive. Produtor, né, de feijão vive, né? E, gente, e aí? Exatamente. Aí você fica condenado, vou dizer assim, condenado, né? Porque tem casos que chega, você conversa com as pessoas, ela tem uma lavagem cerebral sobre aquele mundo que ela tá vivendo. Verdade, é verdade. E tem empresas maravilhosas a que você trabalhou, que eu trabalhei. Sim. E como eu te falei de um amigo que disse que as empresas colocam corrente de ouro na gente. Então, a gente fica com algumas correntes de ouro. Você vai até ali, você vai até acolá. E aí, quando você sai, no meu caso, eu era gestora. Então, quando eu saí, eu perdi um carro, Toyotazão maravilhoso. Perdi um celular, perdi um computador. Você perde um monte de coisa. Você perde um cartão de crédito, que paga tudo para ti, né? Tua comida, combustível do teu carro. E você perde as milhas, porque eu viajava um monte também, e aí eu tinha essas milhas. Então, as correntes de ouro que estão ali, e você vê que você, a partir de agora, é o que você tem. E você tem que se virar com o que você tem. E isso, para alguns, mais uma vez, para alguns demora muito mais para cair a ficha. Tem pessoas que eu faço mentoria e que essas pessoas são desligadas da empresa e sofrem muito. Elas sofrem muito porque elas entregam muito e elas ficam assim... Não deveria ter sido eu, Cris. Isso. Quem deveria ter saído é tal pessoa. Exato. Não eu sempre entreguei muito. E essas pessoas, mais uma vez, fica a dica. Mais uma dica aqui do Quanto canal. mais você ficar sofrendo, remoendo, se acabando por dentro, porque você era que não deveria ter saído da empresa, que você deveria ter continuado, que outra era que deveria ter saído, demora muito mais para você conseguir chegar onde você quer. Então não perca tempo, tá? Cozinhando isso. Não rumine as coisas. Ruminar é terrível. Ruminar é uma barreira da gente, sabe? Às vezes acontece uma coisa... Eu tenho esse problema de ruminar, às vezes. Estava falando com meu marido. Recentemente aconteceu uma comigo que eu tô ruminando até hoje. Olá. E eu fico, parece vaca, comendo pasto. 10 horas, 10 Virou anos. E mexeu, lembra do negócio, ruminando, né? Exatamente. E energia. Tudo que você rumina... Tudo que você reclama são coisas que você faz duas vezes ruim, né? Então não precisa disso, você demora a seguir adiante. E não precisa. Efetivamente, isso é energia ruim. Vamos mudar a energia boa no universo, que é muito melhor para a sua vida. Nem sei se cabe dentro dessa fala, porque assim, lógico, a pessoa de repente não está esperando, né? Aquele adeus tão repentino. Mas em contrapartida... Ela acho que tem que viver, mas a pessoa também tem que, aí sim vale a pena, né? Reconhecer que ela tem essa competência com ela, né? Sim. Esse perfil, essa questão da personalidade de entrega, de resultado com ela. Claro. E a empresa não vai tirar isso. Exato. Às vezes eu trabalhei muito lá numa parte de criação. Aí o pessoal falou assim, porque a pessoa foi lá e fez e aconteceu... Pra mim, sempre foi muito claro. Se eu criei uma, eu criei duas. Olha só. Falei, pode ficar. Gostou? Leva. Mas se prepara. Porque aí tem uma personalidade minha. Ao que vai vir, meu amor, segura, porque você não vai tirar assim, não. Você vai tirar, mas você não vai conseguir me superar na próxima. Então, às vezes, me gera mais o gatilho de concorrência, vou dizer assim, opa... Você pegou a ideia, mas não vai ficar assim, não. Pera aí que eu vou sentar e vou pensar em outra coisa. E fico. Aí eu fico ruminando. Não, a pessoa tirou, mas eu vou entregar algo que vai surpreender. E fico com aquilo. E eu acho assim, alguém tá com aquilo, né? A pessoa saiu
Mas aquilo que é seu e que você entregou é só seu, não é do outro. É verdade. E a gente acaba ficando na bad, vou dizer assim, né? Uhum. Mas a pessoa só não te quis, vamos dizer, né? Exato. Mas aquilo que é seu, as suas competências, as suas habilidades, elas só são suas. Exatamente. A pessoa, você não agradou? Ok. Uhum. Jesus não agradou todo mundo, né, gente? Vocês viram como ele morreu, né? O homem. E a gente vai ter que agradar, não, negativo. Então a gente tem que procurar a nossa turma para poder falar assim, putz, eu me encaixo aqui, é aqui que eu vou me desenvolver. Por aí. E super se encaixa porque eu tenho uma amiga muito querida que ela dizia assim, em relação ao namorado, tá? Aí ela dizia assim, acabou, cara, vão 8 e vem 18, então aproveita a oportunidade, sabe? Isso. Não adianta você ficar sofrendo. A gente tem... Como profissional, a gente tem uma caixa de ferramenta interna. Então, o que você aprendeu a fazer é teu, é único. Você é único, nós somos únicos. Exato. E dentro do que é único, eu tenho a minha própria caixa de ferramenta. Você tem a sua própria caixa de ferramenta. Ou a gente se complementa, né? Ou eu posso saber usar muito bem a minha. Então, no ambiente que precisa de mim, eu uso bem a minha. Mas se precisa usar com outro, eu vou fazer parceria, eu vou me juntar com outra pessoa que vai poder suprir a caixa de ferramenta que eu não tenho, a ferramenta que eu não tenho. Exato. Né? Uhum. Mas a gente tem que aprender a se reconhecer e entender dentro dessa questão de autoconhecimento o que é que eu tenho de melhor. Então, não é porque eu saí de uma empresa, porque aquela empresa não me quis mais, que morreu, meu mundo acabou e que não tem outra empresa que me quer. Tem sim, meu bem. Tem muita empresa aí boa também, precisando de você, sabe? Precisando de bons profissionais. E você vai se dar muito bem. Pode demorar um pouquinho? Pode demorar um pouquinho. E a demora, até que a gente está falando de carreira aqui, se você está dentro de um segmento, às vezes é muito mais fácil você se recolocar dentro do mesmo segmento. Ou se você quer fazer uma mudança de carreira. Agora, se você quer ir para outro segmento, aí pode demorar um pouquinho. Mas isso não quer dizer que você não vai conseguir. Você vai conseguir também. E acho que o que a gente está falando aqui traz muito sobre essas questões das habilidades, né? Então a gente fala muito hoje, né? Nem sei, aí você me atualiza, por favor. A pessoa tem que ter o hard skill não sei das quantas, tem que ter o soft skill não sei das quantas, é resiliência, é não sei o quê, né? Então hoje a gente percebe empresas olhando muito mais para a questão, né, da inteligência emocional que aquele colaborador ou futuro colaborador vai ter. Sim. Do que, de repente, uma competência técnica, né? Eu tinha um chefe que dizia assim, eu prefiro ensinar e a pessoa ter a habilidade comportamental que eu quero, do que eu ter que desenvolver uma habilidade comportamental nele e ele me entregar tecnicamente o que eu preciso. E em várias entrevistas a gente ficava travado, assim, porque tinha gente que você falava, meu Deus do céu, se interessei eu contratar e a pessoa realmente entregar o que ela está me dizendo aqui, em um mês o problema está resolvido. E aí a gente já tem um fôlego. Mas em contrapartida, né, na hora da entrevista, você via que a pessoa não ia ter aquele fit com o time. Sim. Aí a gente ficava lá parado, do tipo, vamos jogar pega o baralho aí, vamos jogar uma partida, quem ganhar você fica com fulano Beltrano e a gente decide aqui. Desculpa, essa tua colocação é bem interessante, porque parte da descrição da vaga, ela vem com hard skills e ela vem também com soft skills, né? Então, a hard skills que são as técnicas, as competências técnicas, e a soft skills, as competências comportamentais. Efetivamente, hoje as empresas demitem porque as pessoas não têm o comportamento, não têm as competências comportamentais adequadas ou exigidas. Pessoas que são muito bem tecnicamente, têm exatamente as competências técnicas, mas quando você vai para o comportamental peca. Né? É onde o negócio pega, é onde entra muito essa coisa do trabalho em equipe, inteligência emocional, resiliência, capacidade que a pessoa tem de se comunicar, capacidade que a pessoa tem de absorver as coisas e tentar trabalhar dentro da diversidade com os outros também. E isso é o que está, essas críticas aos skills, essa dificuldade que a pessoa tem de se relacionar,
né, de trabalhar em equipe, está sendo um decisor, um ponto decisor para botar as pessoas realmente fora das empresas, o comportamento delas, mas para contratar também. Hoje em dia a gente vê que muitas vezes tem alguns entrevistadores que investem muito mais tempo conversando, querendo entender como é o teu comportamento em família, como é o teu comportamento dentro da empresa, como é o teu comportamento dentro do Instagram. Então, ele vai ver lá no como é que você é na tua vida social, para ver se você vai conseguir também se socializar muito bem dentro da empresa. Porque isso está... E hoje em dia, né, convenhamos, a gente está vivendo numa época que, eu não vou dizer chata porque eu adoro viver, gosto muito disso, mas tem muita frescura, tem muito mimimi, tem muita chatice, tem muita gente cheia de bestice, sabe? Então, eu acho que por isso que o comportamento está pesando tanto, porque qualquer coisinha é uma celeuma, é um bicho-papão, tudo é muito grande, sabe? Toma uma proporção enorme dentro das organizações. Né? Antigamente, eu fui criada ouvindo os Trapalhões, Didi, Mocó, São José, Colesterol, Novagino, Mufumo, falando mal, tirando sarro dos outros, sabe? E não tinha nenhum problema. Sim. Mas hoje em dia tudo é problema, hoje em dia as empresas trabalham como... Por isso que o comportamento está sendo cada vez mais relevante, né? E essa coisa que eu falei do Instagram é incrível, mas tem muita gente de headhunter, recrutador que está olhando o Instagram das pessoas para ver se vale a pena contratar. Então tem aquelas pessoas que são extremamente narcisistas, por exemplo. Toda foto é minha. Ah, é? Linda, Mara. Eu sou linda. Eu me amo. Então, todas as fotos são minhas. Só tem selfie. Ou só tem selfie minha bebendo. Não tem nada de errado disso. Não tem se você gosta de beber. Mas, gente, pelo amor de Deus, só tirar foto bebendo, você bebendo, né? Ou sei lá, de biquíni, eu de biquíni, eu e minha bunda, eu e meus peitos, eu linda, maravilhosa. Aí vai vendo o nicho, né? Só tem que ter cuidado. O que é que você quer vender? Exato, né? Aí diz, mas o meu Instagram é meu. Ok, o seu Instagram é teu, mas é público, é vida pública. E eles estão fazendo isso. Então só #fica a dica. Fica a dica, exatamente. Acontece. Tá, a produção tá aí. Eu achei que já queria fazer uma pergunta. Alguma pergunta, Quer produção? Quer fazer pergunta, produção? A produção sempre participa ali. Não, e nesse lance de olhar as redes sociais, quando eu contrato, sempre olho. Ele tá dizendo que quando ele produção, cuida da sua vida. Não usar a rede social, eu sei que todo mundo usa e eu olho. Ele olha a rede social quando ele contrata. Ai, que feio. Não, eu acho interessante. Isso, eu até acho pra interessante. ver um pouco mais, né? Porque ali também você percebe um pouco mais a personalidade da pessoa, Com né? certeza. Você e aí, mas gente, vamos lá. Vocês querem ver um exemplo? Ele falou que vai dar um exemplo. Um exemplo de um colaborador, um candidato, tinha uma foto dele com um fuzil na mão. Ele diz que um candidato tinha uma foto com fuzil na mão na comunidade. Não dá, não contrato. Você corre risco mesmo. Vai ter que agradar ele sempre. Então, porque ele tem um network o qual você não tem, produção. Não é bom para os negócios mesmo. Mas sabe o que é que acontece? E é dentro daquilo que você estava falando, dos valores da empresa. A empresa tem alguns valores e que preza muito por esses valores, né? E aí você vai... quando eles começam a olhar o Instagram da pessoa, eles começam a perceber que os valores são incongruentes, não conferem, não batem com o que eles buscam de um profissional para trabalhar na empresa. Sim. Então, acho que tem muito a ver com essa questão dos valores, de ver também, não só comportamentos, mas tem tudo a ver com valores. Eu concordo com você. Outro dia eu e a produção estava numa discussão que a empresa que ele trabalhou tinha muito essa questão da contratação de pessoas, né, do gênero feminino. E aí ele trouxe isso, né, numa parte de um treinamento que poderia dar mais uma ênfase, né, trabalhando um pouco mais a questão das mulheres, né, em cargos de gerência, tudo. A empresa não se via assim. Nossa. Mas, estatisticamente, estava claro que o volume de mulheres na liderança era menor do que
eles, teoricamente, viam. Entendeu? E ele ainda entra numa discussão. Não, você tá errado, não acontece, não acontece. E ele ficou como errado, mas quando você olha estaticamente, né? Turnover, promoções, contratação, aquele número não era totalmente incongruente. É porque tem muita empresa que coloca esse número muito em termos de cota. Né? A gente precisa ter uma cota para dizer que a gente também gosta de mulheres em cargo de liderança. Então, quantas mulheres a gente vai contratar daqui para frente? A tal das cotas, né? Sei lá. Isso. Então. Mas onde eu quero dizer assim, às vezes a própria empresa, ela tem uma cultura, né? Uma maneira de desenvolver ali que realmente, na hora que ela vai contratar alguém, ela vai olhar e tendenciar para aquilo que ela tem, quanto valor, quanto ela tem de missão, quanto ela tem de cultura. Com certeza. E a pessoa que vai se candidatar dentro dessa empresa, ela também tem que estar preparada, né? Para vivenciar aquilo. Porque às vezes também a gente coloca num papel de, nossa, eu cheguei lá e foi surpresa. Querido, dá uma lida, né? Entende um pouco melhor. Exato. Então, quando tem os desejos de grandes empresas, tem muitas matérias. Né? Se a gente olhar site de Você S.A., site de exame, olhar um pouco Forbes, olhar sites, olhar outros sites que tem Glassdoor, por exemplo, que tem todas as colocações lá, você vai entender quem é a sua empresa. Então, depois de dizer, nossa, foi uma surpresa, eu não sabia. Será? Mas esse ponto é interessante você estar colocando. As pessoas, elas não pesquisam as empresas que elas estão se candidatando, por exemplo, quando elas querem trabalhar, mudar de emprego, ou quando elas querem se recolocar. Talvez pelo desespero mesmo de querer se recolocar, elas não pesquisam. E é importante ir muito além do site da empresa. Muito além. Então, pesquisar todas o que é que tem sobre essa empresa nas revistas, nos sites relacionados a emprego, a tudo, né? Vale muito a pena você pesquisar. Né? Tendência, inclusive, dentro do segmento dessa empresa, para ver se você está indo para a empresa certa ou se de repente você não tinha que estar atuando em outro segmento. Sem dúvida, sem dúvida. E acho que tudo que a gente falou aqui, lógico, né, agrega totalmente quando a gente fala aí da recolocação, né, de profissional. E o que mais dentro daquilo que você oferece, tanto da mentoria aí, que ajuda o povo a se recolocar, né, produção? O que mais que tem nesse seu contexto, Cris, de serviço, que você acha vamos lá. Eu comecei trabalhando muito com mentoria individual de carreira, né? Então, eu fazia muitas mentorias individuais, seja de só organização de currículo e LinkedIn, que ainda faço, mas também organização de currículo, LinkedIn, mapeamento de competência e treinamento de entrevista, né? Então, e dentro desse modelo, eu tenho uma outra, que é onde eu faço uma imersão mais profunda, quando eu percebo que a pessoa vem para mim e ela está desempregada e está muito mal, ela está desanimada, ela está muito abatida, ela saiu de um burnout, por exemplo, ela está insatisfeita porque ela acha que ela não deveria ter saído. Então, eu faço uma mentoria mais profunda para poder dar um empoderamento nessa pessoa, porque senão ela não está preparada para se recolocar. Então, eu primeiro faço 2 reuniões de empoderamento e depois eu trabalho com ela na mentoria de recolocação. Então, tem as mentorias de recolocação, que é só individual, essa que eu te falei, mas tem em grupo, que eu já tinha dito antes. Perfeito. Então, a gente tem essas mentorias em grupo. Dentro do trabalho da pessoa, na sequência do trabalho da pessoa, se a pessoa entra em um emprego, ela pode também me contratar o que eu chamo de uma mentoria de onboarding. Então, a pessoa entrou na empresa, nos 3 primeiros meses ela está mega perdida nessa nova empresa e ela precisa conhecer aquele ambiente, quais são os desafios, quais são as oportunidades e já pegar isso logo de cara e já fazer desse limão essa limonada. Exato. E sair mostrando que valeu a pena a minha contratação. Então, ele já tem que aparecer de cara. Então, eu tenho pessoas que eu peguei para fazer o trabalho de onboarding que com 6 meses essa pessoa já estava ganhando prêmio na empresa. Com 1 ano, ela já foi reconhecida como a melhor pessoa dentro da equipe, né? Pois é, e isso é muito legal quando você vê, você desenvolve a pessoa logo nos 3 primeiros meses, dentro da empresa, dentro daquele ambiente, né? Então, ela já passa uma imagem diferente para a empresa. Tipo, valeu a pena contratar a pessoa, olha só.
Então, a gente tem as mentorias de recolocação profissional, individual e em grupo, e a gente tem o trabalho de onboarding. Além do trabalho de onboarding, eu tenho o que eu chamo de mentoria de desenvolvimento de carreira. Aí a mentoria de desenvolvimento de carreira, ela é individual, e as pessoas ficam comigo trabalhando no ponto que ela entende que ela precisa crescer. Ou, quando ela não sabe o que é que ela vai ser trabalhado, eu costumo fazer a sessão de diagnóstico de carreira, aquela avaliação 360, e eu acabo identificando o que é que a gente pode trabalhar. Porque muitas vezes, e não é incomum, as pessoas vêm falar comigo assim, eu estou super perdida. Eu não sei para onde vai a minha carreira. Então, dentro desse eu estou super perdida, não sei para onde vai, a gente tem que dar primeiro um caminho para essa pessoa, né? Senão vira Alice no País das Maravilhas, Exato. né? E passeando com o coelhinho, e aí eu não sei para onde eu vou, tem 2 caminhos, aí se você não sabe o que você quer, qualquer caminho serve. Então, pelo menos, a gente dá um encaminhamento para a pessoa e trabalha com ela. Essa também é bem legal. E eu estou lançando agora o que eu chamo de Master de Carreira. O meu Master de Carreira é um grupo seleto, são poucas pessoas que vão fazer parte, é um grupo para as pessoas que querem trabalhar comigo durante 1 ano essa parte de desenvolvimento de carreira. Então, vão ser pessoas que vão ter acesso a alguns profissionais diferenciados, é uma egrégora de network também, então as pessoas vão poder trocar temas, são pessoas de segmentos diferentes, eu tenho que aprovar a entrada dessa pessoa no grupo, porque tem que ser pessoas que ou que querem mudar, querem ir para um lugar melhor, ou já estão no lugar melhor, mas querem um acompanhamento de um mentor de carreira, né? Então, a gente vai fazer esse lançamento daqui para dezembro. Olha, também. Que incrível isso. É. E por último, novidade, eu estou lançando o meu livro. Eu estou lançando o meu livro, que é um livro baseado em relacionamento e liderança. A base dele é a indústria farmacêutica, porque eu vim da indústria farmacêutica. Eu estou mudando o tema, o título ainda está ali entre liderança e relacionamento, mas eu quero algo como relacionar-se com liderança, com um olhar dentro da indústria farmacêutica. E esse livro, ele tem a base em um autor, um antropólogo, e ele falava que a gente tem uma forma única de se relacionar, independente aonde eu esteja. E eu queria muito investigar, e acabou virando o livro, investigar se as pessoas mudam dependendo do papel dela como líder, por exemplo, se eu acabo atuando em uma posição ou em outra, já que ele dizia que você tem um padrão de relacionamento em qualquer grupo que você vai. E aí é bem bacana o livro. Gente, que tema incrível isso, hein? A gente vai falar aqui depois, hein, Cris? Com certeza, eu venho. Caramba! Vai ser um prazer. Muito bom. E Obrigada. que é um dos grandes tabus também, né? Quando a gente fala em liderança, cria-se um monstro, né? Que fala, Senhor, e agora? O que vai acontecer? São os tabus da liderança com relação a relacionamento mesmo. E aí eu consegui mostrar não só isso, mas a parte de geração também, se tem diferença na forma como um líder de uma geração X mudando para uma geração Y, se é diferente, né? E aí é interessante porque hoje as pessoas pedem para sair dos seus empregos, não por causa, às vezes, do CNPJ, mas por causa do CPF, o meu líder, o meu gestor, que atrapalha tudo. E as pessoas pedem para sair. Então, o maior problema dentro das equipes, dentro das empresas, na maioria das vezes, está relacionado ao gestor, a quem me lidera. Sim. E é isso que eu queria ver, a parte do relacionamento. Porque se fala demais de liderança. A gente sabe o que a liderança precisa fazer. Tem muito tema, muito livro abordando liderança. Mas tem pouca gente falando sobre relacionamento. Pura verdade. E é a base de tudo, né? O líder, se ele não tiver o borogodó ali, né? Exatamente. Pra realmente ter um relacionamento com a equipe fica muito difícil. Muito difícil. Super difícil. Muito difícil. É por aí. Então é isso, mentorias individuais de recolocação profissional e mentoria em grupo. Tem o trabalho de onboarding e tem também de desenvolvimento de carreira individual e o master de carreira que vai ser em grupo, mas para quem quer estar em um grupo de forte network e de forte aprendizado. E deixa eu só fazer mais um adendo aqui do tudo que você falou, que aí agora nas suas últimas falas vieram alguns insights aqui para mim. A questão de idade e o mercado de trabalho. Uhum. E até da questão que você trouxe aí da geração. Então, hoje eu tenho uma geração
entrevistando uma outra geração, vou dizer assim, não vou lembrar todas as letras, mas eu tenho um baby boomer entrevistando a geração milênio. Isso, ou ao contrário, né? Isso, ou ao contrário. E como é que isso fica também hoje, essa mistura toda? Essa até porque a gente fala assim, ó, a gente tem CEOs, né, vou dizer assim, desse boom de startups, né, que aconteceu, então eu tenho gente de 30 anos que está numa posição sensacional entrevistando, vai que nem no meu caso, uma pessoa de 50 anos, vou lá entrevistar com ele. Tá existindo esse choque de geração? Deixa eu dividir aqui um pouco a tua pergunta. Top. Quando a gente pensa em recolocação profissional, por exemplo, tem muita gente que chega para mim e diz assim, puxa, mas a minha idade, eu tenho idade avançada, tal, será que eu vou me recolocar? A resposta é vai. Vai dependendo de você também, vai dependendo disso. Você mesmo com idade, você continua se atualizando, primeiro ponto. E aí entra agora o entrevistador. Se o entrevistador é jovem e eu sou uma pessoa de mais idade, será que tem impacto? Tem impacto dependendo se eu vou mostrar isso, né? O entrevistador, ele vai ser sempre, ele não vai querer um jovem porque ele precisa de uma pessoa jovem igual a ele. Não necessariamente. As empresas, ainda bem, elas estão acordando muito para essa necessidade de ter um público diverso dentro das empresas. Porque se você não tem essa diversidade, na diversidade você tem a criatividade. E junto com a criatividade a empresa cresce. Então não dá para perder o capital humano que tem mais experiência, porque eles estão vendo também que teve um momento que as empresas queriam só os jovens talentos, e ficou investindo nessa questão dos jovens talentos por muito tempo. E começaram a ver que a empresa foi perdendo um pouco a identidade, porque os jovens talentos também, eles têm uma coisa na cabeça deles assim, que todo mundo tem que entregar, né, para eles já estão prontos. Então, uma vez eu viajei com o presidente de uma empresa e ele disse que a filha dele foi conversar com ele, que ela com mestrado, uma qualificação maravilhosa. E esses jovens têm uma qualificação muito boa, né? Quando eu fiz mestrado, na minha sala, tinha várias gente bem jovem, não tinha zero experiência profissional, mas tinha uma capacitação assim maravilhosa. E aí a filha dele disse assim, puxa, eu estou há 6 meses na empresa, tenho mestrado, tenho isso, tenho aquilo, e eu ainda não virei diretora. Então essas pessoas, elas vêm com expectativa muito grande, achando que elas têm que chegar muito rápido aonde elas querem chegar. E não é assim também, porque elas não têm a clareza do que é um ambiente corporativo. E aí peca o líder que não orienta elas, que não é no tempo que elas querem. Que ali não é tudo permitido do jeito que elas foram criadas em casa, que os pais, porque passavam muito tempo fora de casa, trabalhando, e chegam em casa, querem entregar tudo para os filhos na bandeja, assim, isso, mais fácil possível, né? E não pode ser assim. Então, existe esses conflitos, mas existe também aquela percepção que o mais jovem já está vendo que, às vezes, um líder de mais idade tem muito mais a contribuir, eu vou aprender muito mais com essa pessoa também. E o líder de mais idade, ele já está vendo que essa pessoa tem umas habilidades que ele não tem. Ele só tem que aprender que muitas vezes eu não tenho essa habilidade e eu vou aprender com esse rapazinho aqui, isso aqui também. Mas eu tenho que aprender como é que eu vou brifar esse rapazinho, que a expectativa dele, ele tem que reduzir um pouquinho, porque não é nessa velocidade que as coisas eles querem. Então, o maior problema dentro das organizações hoje em dia, uma vez assisti uma discussão sobre as gerações dentro dos RHs, o mundo que o RH está vivendo, de como é que eles coordenam isso lá dentro das empresas. Porque realmente o mais difícil é coordenar essa expectativa extremamente alta dos mais jovens de quererem chegar onde eles querem. E dos mais jovens, às vezes, de acharem que quem é mais experiente não tem, está ultrapassado. Está passado, né? E não é assim. Mas eu já tenho escutado, inclusive, diretores dizendo assim, olha, não me traga mais gente jovem, não. Eu quero quem tem boleto para pagar. Então, quem tem boleto para pagar vai se comprometer muito mais. Exato. E vai se desafiar muito mais e vai entregar muito mais. Então, se essas pessoas, e não é criticando as pessoas mais jovens, porque são pessoas bem capacitadas, mas eles têm que começar a perceber também que as coisas não são do jeito, na expectativa que eles querem, ou o mundo não é do jeito que eles querem, né? Que eles precisam também enxergar e respeitar
o outro também. E elas precisam mostrar que a minha capacitação, eu posso ser muito boa, mas eu tenho que construir também uma bagagem. Eu preciso ter muito mais experiência de carreira, eu tenho que ralar um pouquinho mais também para mostrar que eu também estou pronta. Porque só o que os livros ensinam não é suficiente. O meu mestrado foi muito bom, mas o que eu aprendi no primeiro mês já ficou obsoleto no final. E hoje é assim. Totalmente, né? totalmente. E na carreira eu não perco a construção da minha caixa de ferramenta, ela vai só aumentando, se eu vou vivenciando, experimentando as coisas, né? Então eu preciso vivenciar, eu preciso construir meus próprios cases de sucesso. Sim. Então se você só consegue construir seus próprios cases de sucesso, vivenciando, experimentando e entregando. Sem dúvida, sem dúvida. É assim. Olha que bacana. Nossa, hein? Vários pontos de reflexão aí, hein, gente? Caramba, tanto para os novinhos quanto para os mais velhinhos, viu, produção? Você se orienta. A produção tá ali. Cris, o que mais você quer complementar aqui nesse bate-papo, gente? Senão a gente vai ficar aqui 800 horas, né? Que da hora. Na realidade foi, primeiro eu quero só te agradecer. Foi maravilhoso, gente. Adorei as colocações. O Me Deixa foi maravilhoso. Me deixa. Foi bem bacana, mas o que eu quero só complementar e vou voltar ao que a gente falou. Total, fique à vontade. Se você quer ser um case de sucesso na sua vida, primeira coisa, tome atitude. Não perca as oportunidades. Eu perdi oportunidades na minha vida de crescer na minha carreira por achar que eu não estava pronta. Por achar, síndrome do impostor é terrível, de achar que você não está pronto o suficiente. Então, feito é melhor do que perfeito. Então, muitas vezes, você não espere ficar pronta, porque você nunca vai ficar do jeito que você quer. Não é assim. E a percepção que as pessoas têm do outro é diferente da percepção que você tem de você mesmo. Então, quanto mais você buscar feedback no outro, também vai ser oportuno para você. Mas se dê a oportunidade de construir seus próprios cases de sucesso. E a primeira coisa, atitude é fundamental na vida. É isso. Caramba. Meu Deus. Tipo, acabou o podcast. Olha lá. Vou falar o que agora? Só agradecer. Só que foi também, ótimo, né? Exatamente, foi ótimo, adorei conversar contigo. Termino falando, agradecendo. Muito obrigado pela sua participação aqui. Olha, o Me Deixa, ele fica feliz porque a ideia é isso mesmo, a gente compartilhar, né, nossa trajetória, nossa experiência, nossas vivências aqui com a galerinha que está assistindo a gente. Ai, que bom. Que possa, né, evidentemente, ser muito útil, né? Que a gente consiga atingir bastante gente com isso, para que abra, né, os olhares, as perspectivas, as expectativas, enfim. Exato. Então, Cris, tenho só que agradecer a sua participação aqui com a gente no Me Deixa. Eu, sinceramente, amei de verdade. Que bom, de verdade. Que bom. Eu também amei incrível. De verdade. Muito obrigada. Quero agradecer a vocês que vão assistir depois, né, gravado. Me segue lá também, Cristiane Galvão Consultoria. Por favor. Quem quiser saber mais sobre o que eu faço lá no Instagram, tem bastante coisa. Me manda um direct de carreira. Bota lá no direct carreira, que aí eu passo a te conhecer um pouquinho mais também. Show de bola. Bacana. E também eu vou deixar, se tiver também perfil do LinkedIn, eu deixo tudo na descrição do vídeo. Tá? Para ter mais também informações. Também no LinkedIn é Cristiane Galvão. Olá. Cristiane Galvão, não tem errado. Aí, então muito obrigada. Obrigada, querida. Foi ótimo, adorei. Gente, olha, vamos deixar já assuntos aqui enfileirados pra gente os próximos, não perca os próximos. Isso, na próxima chegadinha aqui em São Paulo, você vira aqui no Me Deixa, com certeza. Galerinha, então a gente vai finalizando aqui o nosso super podcast. Olha, gente, já vou pedindo, hein? Se inscreve no canal, deixa aquele super like e compartilha aí nas redes sociais. Eu agradeço aí a participação e a audiência de vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo.